promessa na vida dele. Ele não poderia morrer até que ele visse a volta do Senhor. Aleluia! João agora é jogado na ilha chamada Patmos. Eita glória! A história nos diz que João, perseguido pelo Império Romano, o imperador da época era o imperador Domiciano, perseguiu os cristãos de uma forma voraz, de uma forma tremenda. E João não era excluído disto. A história nos diz que João, certa vez, foi jogado dentro de um caldeirão de azeite quente, para que morresse, para que a sua pele fosse dilacerada. Mas o diabo não sabia que o azeite que estava por dentro de João era mais quente do que o azeite que estava pelo lado. Não morrendo nessa situação, João agora é levado para uma ilha chamada Patmos, situada ao norte do mar Egeu. João ali é jogado naquele lugar para ser isolado, para ser extirpado da sua comunidade. João agora estava distante da noiva, estava distante do povo de Deus. João estava jogado ao léu. Muitos poderiam dizer: acabou para João. Acabou a história deste homem. Foi bom enquanto durou. Não tem mais nada que João possa oferecer. Mas quando um homem fecha uma porta aqui na terra, Deus abre uma janela no céu. A Bíblia diz que o próprio Jesus Cristo chega em Patmos e se revela para João, dizendo: João, eu vou te dar uma revelação tão grande, uma revelação tão poderosa, e eu quero que tudo que você vê, tudo que você ouvir, você escreva. João, a partir do capítulo 1 de Apocalipse, ele vai descrever primeiramente cartas às 7 igrejas da Ásia. A igreja a qual eu escolhi essa noite para ministrar é a igreja de Esmirna. João, escrevendo as palavras de Jesus Cristo, ele diz da seguinte forma no versículo de número 8: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Aleluia. Jesus se apresenta como primeiro. Gênesis capítulo de número 1, o texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico é Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. João capítulo de número 1, versículo de número 1, o texto diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele é o princípio de tudo. Ele é o Deus poderoso, criador e mantenedor de toda a criação. 1 João capítulo 5, versículo de número 7 diz: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Eita e glória. Os 3 são um só. Meu para a Deus. glória de Deus. Quem está falando com o obreiro, com o pastor da igreja, não é nada além do que o próprio Deus, o princípio de todas as coisas. O texto diz que também ele é o último. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 11, diz que todo joelho se dobrará, verdade, e toda língua se confessará diante do Senhor Jesus. Ei, querido, escute uma coisa essa noite: ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Se você não se encontrar com ele agora no princípio, no final você vai se encontrar com ele. Com certeza. Se você não se render aos pés dele agora no início, no final você não escapará de se render aos pés do Senhor Jesus. No início ele é o cordeiro, mas no final ele é o leão da tribo de Judá. Ele estará sentado no trono e julgará nações, julgará homens e mulheres de todos os tempos.
ele é o Senhor Jesus. O texto continua dizendo que ele foi morto e reviveu. Eu acho isso lindo, porque ninguém matou a Jesus. Não foi a traição de Judas que fez Jesus ser morto. Não foi Pilatos, com a sua ordem, que deixou Jesus para morrer. Não foram os soldados romanos. Não foram os judeus. Não foi Anás. Não foi Caifás. Ele disse: eu dou a minha vida por amor a vós. Eita glória. Ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eita Deus. Não foi ninguém. Ele mesmo se entregou por amor de mim e por amor de você. Naquela cruz, ele se rende à morte. Ele se rende ao sacrifício para que eu e você pudéssemos ser purificados pelo sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. João Batista, quando viu ele vindo ao Jordão para ser batizado por ele, ele gritou: olha ali, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na antiga aliança, o Cordeiro Pascual, ele encobria o pecado. Mas na nova aliança, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele veio para tirar o pecado do mundo. Ele veio para nos tirar das trevas e nos levar para o reino do Filho do seu amor. O texto também diz que ele ressuscitou. Ele reviveu. Que eu acho lindo em Romanos, quando a Bíblia nos diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, este mesmo vivificará vossos corpos mortais. Ei, querido, se você está vivo hoje, se você pode render glórias a Deus, se você pode falar em mistérios com Ele esta noite, se você pode render, ter força para caminhar, para buscar, é porque o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele habita dentro de você. Ele faz te glorificar o Senhor, ele faz te render graças a Ele, ele faz te exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de nós. Deus habita dentro de nós. Ele está dizendo, ele está se apresentando a essa igreja com as credenciais maiores possíveis, porque ele sabe que a igreja, a cidade de Esmirna, é uma cidade que passou por uma derrocada, uma cidade que passou por uma derrubada, mas ela ressurgiu. Jesus é o maior entendedor do contexto. Ele sabe que aquela cidade saberia muito bem entender isso. Uma cidade que ressurgiu das cinzas. Uma cidade que resistiu ao tentador e vive. Isso ele se apresenta. O texto diz no versículo de número 9, a seguinte forma: eu sei as tuas obras. Meu Deus. E tribulação e pobreza. Mas tu és rico. Aleluia. Mas tu és rico. Glória a Deus. Jesus sabe. Ele sabe da tua aflição. Ele sabe da tua tribulação. Ele sabe como é difícil, como foi difícil o seu processo de libertação. Ele sabe como foi difícil você ser arrancado do lamaçal do pecado. Ele sabe como é difícil a caminhada com Ele aqui na terra. Ele sabe como é difícil enfrentar este mundo tenebroso, aonde o pecado a cada dia nos chama para estar imbuídos, entronizados com as coisas deste mundo. Aleluia. Mas o mesmo Senhor que sabe, o mesmo Senhor que tem olhos como chama de fogo, é o mesmo Senhor que desceu à terra e padeceu das mesmas coisas que eu e você padecem. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu temor, tremor, ele sentiu dor, sofrimento. Ele entende a mim, ele entende a você.
Porque ele viveu na pele. Aleluia. Ele viveu na sua própria carne. Aquilo que eu e você passa aqui na terra. Ninguém te entende melhor que o Senhor Jesus. Nenhum amigo humano te entende melhor que Jesus Cristo Nazareno. Salmos diz que pode a tua mãe te abandonar, mas o Senhor teu Deus, querido, jamais te abandonará. Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Hebreus 4, versículo 13 diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Verdade. Tudo está descoberto, exposto diante daquele a quem havemos de prestar contas. Ele sabe tudo aquilo que você está passando. Ele sabe tudo aquilo que você está enfrentando. Ele sabe a luta que foi para você chegar nesse lugar hoje. Aleluia. Ele sabe que eu saí de São Pedro hoje, não deu tempo nem de tomar café, comi 2 maçãs pelo caminho, mas estou aqui para fazer a obra de Deus, para me render à vontade do Eterno. Glória a Deus. O texto diz que eles enfrentaram tribulação e pobreza, mas eram ricos. Aquele povo estava vivendo numa cidade rica, mas por seguir o Evangelho, por seguir o Cristo da cruz, eles estavam sendo privados de muitas coisas. Ei, querido, muitos pensam que servir a Cristo é um mar de rosas. É verdade. Muitos pensam que servir a Cristo é a chave do baú da felicidade. Mas Jesus está dizendo essa noite: vocês estão passando por tribulação, por escárnio, por sofrimento, mas vocês são ricos. Podem estar com um bolso vazio na terra, mas no céu a riqueza é em Deus. Mas no céu você é rico espiritualmente. Do que adianta, missionária, ser rico na terra e ser pobre diante de Deus? Glória a Deus. De que adianta estar com um bom terno, um bom sapato, um bom relógio e ser pobre espiritualmente? Não vale nada. As coisas desse mundo são passageiras, mas a eternidade que nos espera, irmão, ela não tem fim. Precisamos decidir o qual é o lugar que desejamos e ansiamos estar na eternidade. O texto também diz que aquele povo estava passando por blasfêmia. Eles estavam sendo defamados. E o texto chama esses defamadores de sinagoga de Satanás. Deixa eu falar uma coisa séria aqui. Toda vez que eu e você emprestamos os nossos lábios para difamar alguém, estamos fazendo o serviço do inimigo. Toda vez que eu e você emprestamos os nossos lábios para falar mal de alguém, na sua ausência, sendo verdade ou inverdade, estamos prestando os nossos lábios para o inimigo. Estamos fazendo um julgamento que não cabe a mim e não cabe a você. Cabe assim a Deus, nosso Senhor. Aquele povo estava sendo julgado, blasfemado, mas não se engane, não eram pessoas de fora, eram pessoas de dentro. Ah, Jesus, isso é muito forte. Aleluia. Quando a gente pensa que os nossos maiores inimigos estão lá fora, a vida, a vivência nos mostra que pode se apresentar inimigos até aqui dentro. É difícil, é duro entender essa realidade. Na igreja tem joio, tem trigo. Precisamos ter paciência. Precisamos ter graça para enfrentar o dia mau. Mas enquanto na igreja, entenda, há pessoas que
se fazem de sinagoga de Satanás. Deus está dizendo para mim e para você: nós não somos sinagoga, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Enquanto pessoas emprestam os lábios para o inimigo, Deus usa os nossos lábios para abençoar, para profetizar, para glorificar aquele que vive e reina eternamente. O versículo de número 10 diz: não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, que terei uma tribulação de 10 dias. Não temas, não se acovarde, não se atemorize. A perseguição pode vir, a perseguição às vezes tem que vir. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo número 4 que o Espírito Santo leva, impele Jesus ao deserto. E o texto é enfático em dizer: para ser tentado pelo diabo. Há momentos que teremos que passar por esse deserto. Há momentos que teremos que passar por algum tipo de prova na nossa vida. Mas o que eu acho mais brilhante na palavra de Deus é que Lucas, cheio do Espírito Santo, ao escrever, quando Jesus sai do deserto, ele diz: o mesmo Espírito que levou a Jesus ao deserto é o mesmo Espírito que volta com Jesus do deserto. Se foi o Espírito Santo que te levou para ser tentado, que te levou para algum tipo de provação, a palavra de Deus diz que o Senhor não tenta ninguém. O Senhor prova, não para que nós caiamos. O Senhor nos prova para que sejamos aprovados. A palavra de Deus diz que o obreiro aprovado deve manejar bem a palavra de Deus. É impossível vencer o deserto, vencer Satanás, senão pela palavra de Deus. Precisamos encher da palavra de Deus. Oh, glória, aleluia. Precisamos encher de oração, de jejum, de consagração, para vencer o inimigo das nossas almas. O texto diz: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Muitas das vezes o inimigo vem, tenta fazer uma bagunça grande na nossa vida. Deus muitas das vezes permite que isso aconteça. Não que Ele não saiba o que vai acontecer, mas Ele quer que nós saibamos e entendamos que precisamos ser totalmente dependentes dEle. Ele quer que nós olhamos para o alto e rendamos graças a Ele e digamos: Senhor, sem Ti eu não posso, sem Ti eu não consigo. Há coisas que são impossíveis para o homem, mas a Bíblia diz que para Deus tudo é possível. Tudo é possível. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas eu acho legal o contraponto quando a Bíblia fala da concupiscência, quando a Bíblia fala da nossa carne, do mal, ela diz: resistir ao diabo e fugirá de vós. Mas contra o mal, contra a nossa carne, contra os nossos impulsos, a Bíblia diz: fuja da aparência do mal. Há momentos que tentamos seguir com o nosso próprio braço e digamos: eu consigo, eu sou forte, eu posso. Mas Deus está dizendo: contra a tua carne, contra os teus impulsos, você não é forte. A Bíblia diz: vigiai e orai para que não entrais em tentação. Vigiai e orai para que não entrais e não caiais em pecado. É um processo da queda do homem. Não vigiou,
não ora. Não orou, é tentado. Não vigiou, não orou, é tentado, vai cair. Meu Deus. Precisamos ter essa compreensão que o texto, a Bíblia Sagrada, a orientação do nosso Senhor Jesus nos dá. Precisamos estar ligados com o Senhor. A tentação, a tribulação, ela virá. Uma hora ou outra ela virá. Aleluia. Mas o que vai valer nesta hora é o quanto nós somos fiéis ao Senhor. Porque diante da tribulação, querido, só há dois tipos de pessoas. O fiel, aquele que é fiel, ou aquele que é conveniente. Aquele que é conveniente, se está bom, eu estou. Se está ruim também. Ou se é fiel. E o texto aqui diz, ser fiel até a morte. Aleluia. Ser fiel até a morte aqui, querido, não é eu crescer na igreja, me batizar, ser batizado pelo Espírito, participar de um conjunto, e quando chegar a hora da morte, eu ser fiel até o final. O que o texto está dizendo aqui é algo completamente diferente. O texto aqui está dizendo, quando a morte se apresentar diante de você, seja fiel. Meu Deus. Seja fiel. Aleluia. Eu digo sempre quando prego essa palavra algo muito forte. E eu tenho certeza que o Espírito Santo me impulsiona com graça para falar isso aqui agora. Ser fiel até a morte, irmão, é alguém chegar aqui agora com um fuzil e dizer para você, ou nega o seu Jesus, ou morre. Nega o seu Cristo agora, ou morre. Se você negar, você vive. Se você dizer que é fiel, você morre. É você dizer na cara do inimigo e dizer, pode dar um tiro. Você vai dar um tiro, mas antes do meu corpo cair no chão, uma comitiva angelical vai levar o meu espírito. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, talvez no Brasil nós não tenhamos uma dimensão da perseguição do cristianismo. Temos perseguições em ideologias. A ideologia do aborto, a ideologia de gênero, a ideologia do feminismo, a ideologia de esquerda, tem tentado amassar o cristianismo de forma voraz. A Rede Globo de televisão. Há muito tempo, irmão, que eu nem paro para assistir a Rede Globo. Só se for jogo do Flamengo. Porque, irmãos, nós vemos a cada dia entronizando dentro das nossas casas o mal, a corrupção, tudo aquilo que é denegrir a imagem do Senhor. É verdade. Salmos diz que não porás coisas más diante de vossos olhos. Aleluia. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são tão puros que Ele não pode contemplar o mal. Essas ideologias têm entrado tão fortemente nos nossos lares, nas nossas vidas, que a ponto de alguém dizer, é normal, Meu Deus. é assim mesmo, é o fluxo. Mas Jesus está dizendo para mim e para você essa noite, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. O contexto nos revela que aquela cidade era uma cidade onde havia os Jogos Olímpicos. E quando os atletas ganhavam os jogos, eram postos na cabeça deles uma coroa de louros. Quem já viu as Olimpíadas já viu algo semelhante. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que esta coroa que Ele tem preparado para mim e para você
não é uma coroa de louro que murcha. Não é uma coroa de louros que se esvai. Ele tem preparado para mim e para você a coroa da vida. A coroa eterna que prevalece durante toda a eternidade. Olha o que ele diz no versículo de número 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer? O que vencer? Não é fácil. Não é fácil. Vencer a tribulação, vencer o pecado, ser fiel até a morte, não é fácil. Isso é coisa para vencedor. Ei, querido, eu e você estamos aqui nesta noite é porque somos vencedores. E a Bíblia diz que não só vencedores nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Paulo diz que a carreira cristã é uma carreira, uma jornada, prosseguindo para o alvo, que é Cristo, progredindo, se santificando, até alcançarmos a estatura do varão perfeito. E o texto diz: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Não receberá o dano da segunda morte. Este que vencer, irmão, não irá para um lugar chamado lago de fogo e enxofre. O dano da segunda morte não faz parte da minha e da tua vida, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas precisamos pregar essa palavra, porque há muitos que estão do nosso lado, familiares, amigos, que estão sujeitos a passar por este dano. Com a nossa fidelidade, com o nosso testemunho, com palavras usadas por Deus, devemos mostrar e apresentar o caminho. Que é bom ser fiel, que vale a pena ser fiel, que vale a pena estar aqui numa noite de quinta-feira, neste lugar, adorando ao nome do Senhor. Aleluia. Alguns dizem, está perdendo tempo, mas a palavra de Deus está ganhando tempo, porque aqui pode ter uma alegria momentânea, mas a tristeza daqueles que se alegram no mundo se tornará em tristeza eterna. Podemos sofrer aqui na terra, mas a alegria que nos espera na eternidade, irmão. Paulo diz: nada se comparará com aquilo que nos espera na eternidade. Que Deus possa abençoar a noiva do Cordeiro. Grato sou pela minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia.